confiança em Deus e saber que Ele está trabalhando. O que era impossível através da sua fé passa a acontecer. Fé, uma palavra tão simples, pequena, mas tão poderosa. Confiando em Deus, o milagre acontece. Não, Deus se agrada em muito daquele que vive na fé. Não tem outro caminho, a fé que nos faz enxergar. Pela fé sabemos que Jesus foi para nós preparar um lugar onde reina a paz e o amor sem igual. É pela fé, você clama e na mesma hora as muralhas estão ao chão. O inimigo te olha de longe, pois vem proteção. O escudo da fé que te vive e protege de todo mal. O se abre, o machado flutua nas águas, mas vai chover. Partilhou com sua fé, de repente começa a ver. Se você tiver fé, o impossível agora vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um meio-dia com Deus. E que bom que você está aí, os irmãos que estão chegando, para a glória do Senhor Jesus. Nós reativamos o culto meio-dia com Deus. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nesse momento. E tenho certeza que Deus, que é fiel em tudo, Deus que é maravilhoso, que conhece o íntimo, o profundo da nossa alma, do nosso coração, conhece as nossas necessidades, dependências, limitações, os nossos sonhos e os nossos projetos. Ele vai falar ao nosso coração, nos alimentar, fortalecer e acrescentar a nossa fé. Porque existem momentos da nossa vida que a dependência, ela sai do âmbito de palavra vocal e ela passa a se tornar vivida, né? Então, que essa dependência que nós precisamos viver, que se torne uma realidade e que nós venhamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? A palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje, uma palavra de reflexão, uma palavra de orientação, de instrução espiritual para a sua vida em todas as áreas. Amém? Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 6 e o versículo de número 29. Lucas, capítulo de número 6 e o versículo de número 29, que diz assim, ó: digo-vos, porém, a vós outros. Aliás, ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Mais uma vez, para nós entendermos aí o desenrolar, né? Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Olha que palavra gloriosa, né? Uma palavra para nossa reflexão. E uma palavra que por muitas vezes ela é até mal interpretada. Uma palavra que por muitas vezes nós podemos entendê-la de uma forma desfavorável ao que ela realmente
ela significa, o que realmente Jesus quis falar para nós. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de muitas expectativas. Nós estamos vivendo tempos de reflexão, tempos de mudanças. E essas expectativas que estão sendo geradas por esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo que estamos vivendo é um reflexo, né? Tudo que está sendo gerado em mim, em você, é um reflexo de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E nós estamos vivendo tempos de muitas expectativas. Expectativas quanto ao céu, expectativas quanto à terra, expectativa quanto à nossa vida diária, expectativa quanto à nossa vida financeira, à nossa vida material, à nossa saúde, expectativas com relação pós-pandemia, o que vai ser depois da pandemia, o que vai acontecer depois, expectativas com o desejo de que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Expectativas que têm gerado muitas coisas dentro de nós. Tempos de reflexão, que esses tempos, esses momentos que nós estamos vivendo, têm nos levado a refletir mais, têm nos levado a pensar mais, têm nos levado a rever nosso conceito, a rever nossas atitudes, a rever nossas palavras, a rever os valores, rever os princípios. Enfim, são tempos de reflexão e também são tempos de mudanças. Mudanças no nosso hábito, né? O álcool em gel, a máscara, mudanças no nosso comportamento e mudanças até mesmo no nosso modo espiritual, nosso modo do conceito religioso. Veja aí que nós estamos vivendo distanciamento, ou seja, aquela comunhão, aquele abraçar, aquele pegar na mão, aquele cumprimentar, o tempo de culto, o contato físico, né, que é o que aproxima os seres humanos. Enfim, aquele momento nosso, cristão, no final do culto, quando acaba o culto, nós ficamos do lado de fora da igreja, ali compartilhando experiências, brincando, falando do culto, acerca do culto, da nossa família, enfim, dividindo experiências, fortalecendo relacionamentos. Então esses são tempos de mudança e essas coisas estão sendo mudadas, foram mudadas. E esses momentos têm me levado a refletir muitas coisas, pensar acerca de muitas coisas. E uma dessas coisas que esses momentos têm me levado a refletir é justamente sobre a nossa forma de ser igreja, a nossa forma de nos comportar como igreja, a nossa forma de andar como igreja. Não falo igreja o tijolo, não falo igreja o teto, não falo igreja a porta, o ambiente. Eu falo igreja eu e você. Eu e você que nos colocamos dentro daquele versículo que diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Essa igreja. Então, esses tempos de mudança têm me levado a refletir com relação à nossa forma de sermos igreja. Como nós estamos andando enquanto igreja? Como nós estamos vivendo enquanto igreja? E esse versículo que nós fizemos menção, Jesus está falando para a igreja que está diante dele, que são os discípulos, que são aqueles que o seguiram, que são aqueles que o ouviram, que são aqueles que dividiram momentos especiais, momentos de dificuldade, mas momentos gloriosos, onde viram cegos enxergar,
surdos ouvirem, mudos falarem, e uma experiência tremenda e gloriosa, que são mortos voltarem a viver, voltarem à vida. E nesses tempos que eles andaram com Jesus, eles viveram experiências de transformação, transformações pessoais, transformações individuais, mas eles viram também a transformação que se iniciou a partir de Jesus. Transformações geradas por Jesus. Pessoas cansadas e sobrecarregadas que trocaram o fardo e passaram a viver outra vida. Pessoas que se encontraram com Jesus e saíram de outra forma, porque nós sabemos que toda pessoa que se relacionou com Jesus, ela teve a sua vida transformada. Em todo lugar que Jesus passou, esse lugar foi transformado. Esse lugar foi reavivado. Esse lugar passou a ter vida. Uma vida diferente da que estava vivendo. Porque por onde Jesus passa, aquele lugar, aquela pessoa, nunca mais ela é a mesma. Pois bem, como igreja, nós precisamos ouvir Deus falar. Como igreja que está vivendo essa mudança, nós precisamos entender que a voz de Jesus se faz necessária para nos orientar, para nos direcionar. Enquanto igreja que está vivendo esse tempo de expectativa, que está vivendo esse tempo de reflexão, que está vivendo esse tempo de mudança, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos entender que a voz de Jesus é o nosso guia. E não podemos de maneira nenhuma esperar outra voz, ouvir outra voz, dar ouvidos a outra voz. Porque a mudança necessária somente Jesus pode nos dar. Somente Deus pode fazer. A mudança necessária, a mudança que vai gerar vida, a mudança que vai acrescentar a nossa fé, a mudança que vai nos fazer voltar para o caminho certo, a mudança que vai nos fazer rever conceitos, a mudança que vai nos fazer rever a nossa posição diante de tudo o que está acontecendo. Essa mudança somente a voz de Jesus pode nos orientar a seguir. Né? E não nenhum homem, não existe nenhum homem que tenha essa capacidade. E essa pandemia deixou isso registrado de uma forma irrecusável, de uma forma que não gerou nenhum tipo de dúvida. Essa pandemia nos mostrou que nós, seres humanos, não temos o controle de nada. Essa pandemia, esse vírus, né? Essa patologia, esse Covid-19, deixou isso bem claro, que nós não temos o controle de nada, que nós somos completamente dependentes do Senhor. O versículo que nós fizemos menção, de Lucas 6, 29, que fala assim: ao que te bate numa face, oferece-lhe a outra. Por que eu quero compartilhar algo sobre esse versículo com você? E como eu disse no início, às vezes é um versículo, e muitas vezes é um versículo mal interpretado por nós. É um versículo muito profundo, é um versículo que nos traz ensinamentos preciosos para a nossa conduta diária, para a nossa vida diária, para o nosso relacionamento com o outro. E embora um versículo muito profundo, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos falar acerca de nós mesmos, acerca da nossa conduta certa, ele muitas vezes é mal interpretado. Porque dentro desse tempo de muitas expectativas, o que vai acontecer, desse tempo de muitas reflexões que está nos levando a pensar muito, e nesse tempo de mudança, quando falamos de mudança, nós falamos de confronto.
A mudança gera em nós um confronto natural. A mudança gera em nós um confronto necessário, tá? Necessário. Muitas vezes nós não aceitamos a mudança, porque a mudança ela nos faz sair do comodismo. A mudança ela nos confronta para nos fazer sair do conformismo. E nós estamos vivendo dias onde a vingança, vamos falar assim, porque a epígrafe que separa, né, o texto que que estamos fazendo menção, ela fala sobre o Sermão da Montanha, né? Ela está falando de uma palavra de Jesus e fala sobre a vingança. Isso está bem, bem exposto, bem explícito. Jesus está falando sobre a vingança, né? E nós estamos vivendo dias de vingança, vingança aflorada, vingança onde o ser humano está guardando dentro de si um ódio, está guardando dentro de si uma mágoa daquilo que falaram, daquilo que fizeram, daquilo que disseram acerca dele. E aquilo que falaram está gerando essa vingança, porque nós sabemos que o problema não é o que fizeram, o problema não é o que falaram, o problema é o que eu estou fazendo com aquilo que me falaram, com aquilo que me fizeram. O problema é aquilo que está sendo gerado dentro de mim a partir disso, a partir de outra pessoa. Então, tempos de vingança aflorados, tempos esses que contrariam a vontade de Deus para a nossa vida. Tempos esses que contraria a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Não foi isso, meu irmão, que Jesus nos ensinou. Jesus não veio e disse que nós temos que guardar mágoa do outro. Jesus não veio e disse que nós temos que alimentar o ódio contra o outro. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não nos ensinou a levar vantagem sobre o outro, em cima do outro. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Não foi isso. E esse mundo, essa situação e o caminho que está sendo trilhado a passos largos para uma destruição iminente, não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso. Jesus nos ensinou outras coisas. Algumas delas, por exemplo, nós podemos falar aqui agora. Jesus nos ensinou no próprio Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, no versículo 31, assim como em Mateus capítulo 7, versículo 12, onde Jesus diz assim, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus está ensinando assim, você quer ser honrado, honra primeiro. Você quer ser amado, ama primeiro. Quer ser respeitado, respeita primeiro. Faça pelo outro aquilo que você quer que façam por você. Quando nós alimentamos o ódio, nós geramos o ódio, atraímos o ódio. Quando nós alimentamos o rancor, alimentamos a mágoa, nós estamos atraindo isso para nós. Nós desejamos o mal, atraímos o mal para a nossa vida. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Veja que Jesus ensina em Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 21, que nós temos que vencer o mal com o bem. Nós não podemos fazer o mal, pagar o mal com o mal. Não, fizeram o mal para nós, mas eu não sou alimentado pelo mal. Não é o mal que domina a minha vida é dominada pelo bem. Me fazem mal, mas eu não faço mal. Me fazem mal, mas eu faço bem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Veja que Jesus na cruz do Calvário, tudo o que fizeram com ele, os açoites, os cuspes, as palavras, as pedradas, tudo o que fizeram com ele, lá na cruz do Calvário, ele ainda diz assim, Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Claro que eles sabiam o que estavam fazendo, porém eles não sabiam que aquele era o Filho de Deus. Entenda, as pessoas que fazem mal para nós, que desejam mal para nós, aprenda, elas não sabem que dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus que não existe na vida dela. Então, de maneira nenhuma, pague o mal que estão te fazendo com o mal, não. Ore a Deus, eles estão te desejando mal,
ore a Deus e peça para Deus abençoá-los. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus também nos ensina em Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, que nós temos que seguir a paz com todos. Seguir a paz. E não alimentar um sentimento de vingança. Não alimentar um sentimento de desprezo, um sentimento de ódio, um sentimento de mágoa, um sentimento de rancor. Meus irmãos, eu tenho me deparado todos os dias com pessoas rancorosas, com pessoas amarguradas, com pessoas tristes, com pessoas que perderam o brilho por causa desses sentimentos que ofuscam o brilho de Deus em sua vida. Pessoas que estão sendo governadas por sentimentos de ódio, por sentimentos de maldade, por causa daquilo que fizeram. Liberte-se desse mal. Liberte-se desse mal. Glória a Deus. Não se permita ser alimentado. Não se deixe ser alimentado por esse sentimento de ódio. Glória a Deus. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ensinava aquela igreja dizendo: meus irmãos, não deis lugar ao diabo. Quando se é dado lugar ao diabo, esses sentimentos malignos, esses sentimentos ruins, esses sentimentos de querer fazer mal ao outro, desejar mal ao outro, esses sentimentos gerados pela inveja. O outro tem, por que eu não tenho? O outro consegue, por que eu não consigo? Não deis lugar ao diabo. Glória a Deus. A mudança que você espera do outro começa em você. A mudança que eu quero no outro, essa mudança começa primeiro em mim. Começa primeiro na minha vida. Meu irmão, ninguém consegue mudar sozinho. E também ninguém muda ninguém. A mudança que nós precisamos, só Deus em sua infinita misericórdia pode fazer em nossas vidas. Só Deus em sua infinita bondade pode fazer em nossa vida. Porque eu e você, nós somos maus. Nós somos maus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a porta da graça que se abriu na cruz do Calvário, para mim e para você não teria salvação. Para mim e para você não teria solução. Se não fosse a infinita misericórdia do Senhor Jesus, irmão, o que seria de nós? O que seria de mim e de você? Nós estamos vivendo em uma sociedade hedonista, uma sociedade que vive em torno dos prazeres, uma sociedade que ensina que o homem é um ser absoluto que não precisa de mais nada. Uma sociedade que ensina que ter é melhor do que ser. Uma sociedade que ensina que prevalece sempre a lei de Gerson, que eu tenho que levar vantagem em cima de tudo e de todos. Uma sociedade que me ensina que o bom, que o melhor, que a prioridade é eu estar bem e o outro que se vire. Uma sociedade que prega contra estender a mão. Uma sociedade que não nos ensina a pensar no outro, a pensar no próximo, a ajudar o próximo. Uma sociedade que está vivendo cada dia mais longe do Senhor. Meus irmãos, olha o índice de depressão. Vamos olhar o índice absurdo de pessoas que se suicidaram. Pessoas que chegaram no seu limite e tiraram a sua própria vida. Com certeza elas não queriam isso, mas foram levadas por decisões, por escolhas. Foram governadas pelos seus motivos próprios. Foram brechas que foram dadas ao inimigo da nossa alma, que quer ceifar a nossa vida. O diabo quer ceifar a nossa vida. Mas antes de ceifar a nossa vida, ele quer nos humilhar, ele quer nos envergonhar, ele quer nos matar sem tirar a nossa vida. E esses tempos que estamos vivendo, tempos que têm nos levado, que têm apresentado a nós que uma vida egoísta
é melhor do que uma vida de que eu tenho que pensar no próximo. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias onde a vingança está aflorada. Vivemos dias onde reconhecer que precisamos ser melhores para proporcionar ao outro coisas boas se tornou extremamente essencial. Dentro de todo esse contexto que nós estamos vivendo dias onde reconhecer que precisamos nos tornar pessoas melhores, que as nossas ações têm que ser melhores para proporcionar ao outro coisas boas, se tornou extremamente essencial. E o que é essencial? Essencial é tudo aquilo que eu não consigo viver sem. Tudo aquilo que é impossível eu viver sem. Tudo aquilo que não dá para viver sem. Esses dias são dias de reflexão, onde eu tenho que reconhecer que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que procurar fazer aquilo que eu não fazia. Eu tenho que procurar fazer aquilo que outrora, ao meu ver, não era necessário fazer, mas hoje se tornou essencial. Veja que outrora não era necessário e hoje passou a ser essencial. Passou a ser essencial eu cuidar do próximo, eu fazer pelo próximo. Passou a ser essencial. Vivemos dias de extrema dependência de Deus e da sua provisão. Meus irmãos, se Deus não fizer, não vamos conseguir. Se Deus não mudar essa situação, eu não sei o que vai acontecer. Se Deus não responder às nossas orações, eu não sei o que vai acontecer. Por isso, estamos vivendo dias de extrema dependência da provisão de Deus. Dependência da provisão de Deus. Então eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Confie nos homens, mas espere somente em Deus. Se relacione com os homens, mas que o seu relacionamento mais íntimo, mais profundo, seja com Deus. Nós precisamos fazer o que falamos. Nós precisamos fazer o que falamos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos falando o que o outro precisa fazer e não estamos fazendo. Porque nós sabemos bem sempre o que é bom para o outro, o que o outro precisa fazer. Mas esse momento, chegou um momento de expectativa, de reflexão e de mudança, não no outro, em mim. Eu tenho que parar de olhar e pensar o que o outro tem que fazer e começar a refletir acerca do que eu tenho que fazer. Não adianta você passar álcool em gel na mão se eu não passo. Não adianta usar máscara nos ambientes que são exigidos, você usar e eu não usar. Não adianta eu receber a determinação de que eu não posso sair da minha cidade e ir a outra cidade se você não obedece. Se não é para sair, não saia. Se não é para fazer, não faça. Você está entendendo? Então, melhor do que eu saber o que o outro tem que fazer, é eu compreender, é eu entender que eu tenho que fazer. Porque a mudança que eu entendo que o outro precisa, ela começa em mim. Então, aqui nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo de número 29, olha aqui. Dar a outra face significa não revidar. Dar a outra face significa que eu estou liberto do sentimento de vingança. Dar a outra face significa que eu estou disposto a perdoar aquilo que me fizeram.
Lembre-se da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados. Dar a outra face é ter a capacidade de perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoar, não serei perdoado. Então, nesses tempos de expectativas, nesses tempos de reflexão, nesses tempos de mudança, vamos entender que tudo o que eu entendo que precisa na vida do outro tem que começar a partir de mim. Meus irmãos, seja abençoado nesta hora em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, te cubra de paz, de saúde, te cubra de graça, de sabedoria e de força para nós continuarmos essa peleja e no final de tudo cantarmos o hino da vitória. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Vamos nos colocar na posição de possibilidades de Deus para socorro e salvação na vida de alguém. Existe alguém precisando ouvir esta palavra. Meu irmão, Deus te abençoe. Esse foi o nosso meio-dia com Deus hoje. Amanhã nós estaremos de volta para a glória do Senhor Jesus. Se você quiser, se você puder, acesse lá o nosso canal do YouTube. Dê lá se inscreva, né? Acione o sininho. Você vai sempre estar recebendo as nossas mensagens. Você vai sempre estar participando conosco. E nos ajude a divulgar, a ser um propagador da palavra do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.